O Catar apoiou ativamente o Hamas desde o início. Ele abrigou líderes seniores do Hamas no Catar. O Catar também gastou bilhões de dólares financiando radicais antissemitas nos Estados Unidos, infiltrando-se em nossas universidades. Isso foi divulgado publicamente. O Catar contratou espiões para me vigiar, pois me considera seu principal opositor em Washington. Isso é uma disputa entre o bem e o mal. É uma disputa entre a civilização e a barbárie. Vimos autoridades eleitas fazendo uma escolha. Existe uma ala pró-Hamas muito real e reconhecível no Partido Democrata. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos, me ajudem. Bem-vindo, senador Ted Cruz, aqui no estúdio de Miami. Senador Cruz, obrigado por estar aqui. Gabe, é ótimo estar com você. Obrigado. Estou animado por você vir aqui e finalmente ir ao estúdio. Tentamos te trazer faz tempo. Você é senador dos Estados Unidos da América e apresentador do The Verdict. Acompanhamos e mantemos atualizado esse podcast e gosto muito de algo que você faz lá. Queria dizer que, assim como eu, você também vai além das manchetes e se aprofunda nos assuntos. Você fez isso essa semana, então realmente agradeço e espero que continue com esses esforços. Nós fazemos isso. Fazemos 3 vezes por semana e tentamos simplesmente explicar o que está acontecendo e explicar. Levar as pessoas para os bastidores do Senado, para os bastidores da Casa Branca, para os bastidores da Suprema Corte e realmente ajudar as pessoas a entenderem o que está realmente acontecendo. Sim, como advogado, mencionei na introdução que fui litigante por cerca de 15 anos e escrevi um amicus curiae para a Suprema Corte. Eu não cheguei a advogar na frente da Suprema Corte como você fez, mas só isso por si só já é uma grande conquista, sem falar no tempo que você passou no Congresso. Vou parar de bajular e ir direto às perguntas. Hoje parece que a paralisação está chegando ao fim. Quando isso for ao ar, provavelmente a paralisação já terá acabado. A verdadeira questão que eu estava pensando, e sei que muitas pessoas também, é que parece que continuamos em um ciclo e sempre enfrentamos essas paralisações. Quais lições nós, do Partido Republicano, nós do Congresso, podemos aprender com essa paralisação? Esse empurra-empurra feito às custas do povo americano não pode se repetir. Bem, o Partido Democrata se radicalizou. Se você observar, essa paralisação foi em parte sobre democratas tentando impor assistência médica financiada pelos contribuintes a imigrantes ilegais. Mas em outro nível não era isso. O que realmente estava em jogo era que Chuck Schumer tinha uma crise política. Então, vamos voltar para março deste ano. Março deste ano foi a última vez que o financiamento para o governo expirou. Agora, para avançar com um projeto de financiamento no Senado, são necessários 60 votos de acordo com as regras do Senado. Temos só 53 republicanos, então precisamos de pelo menos 7 democratas para financiar o governo. 58 porque Rand Paul sempre vota contra. Infelizmente, essa é a verdade. Então Rand ele vota não em tudo. Então precisamos de 8 democratas para conseguir financiar o governo. Em março, democratas e republicanos concordaram em aprovar uma resolução de continuidade limpa, uma resolução de continuidade que simplesmente mantém o governo funcionando, mantém as luzes acesas, mantém as pessoas sendo pagas. Nada muda nos financiamentos. Só faremos amanhã o que já fizemos ontem. Quando os democratas fizeram isso, Chuck Schumer quase foi demitido. A ala de extrema esquerda da base dele ficou furiosa. Ele está apavorado e olha por cima do ombro esquerdo. Ele teme ser desafiado nas primárias pela Alexandria Ocasio-Cortez ou outro radical de esquerda. Então, esse shutdown, mais do que qualquer outra coisa, foi para Schumer e os outros democratas mostrarem aos radicais do partido deles que eles realmente odeiam Donald Trump. Então, foi uma encenação política. Eles não conseguiram nada, fecharam o governo por 43 dias e acabaram aceitando o mesmo acordo que tinham 42 dias atrás. Mas tudo isso foi para apaziguar as vozes irritadas dentro do partido deles. E o triste é que a próxima resolução temporária vai expirar em 30 de janeiro, e acho que podemos esperar. O mesmo cenário se repetindo, como no filme Feitiço do Tempo. Schumer e os democratas já estão se atacando. Eles reabriram o governo e acho que isso só vai piorar. Por que ainda os chamamos de extrema esquerda se controlam tantos democratas tradicionais? E se você observar Mandani, que representa a extrema esquerda? O jovem recém-eleito em Nova York, tenho certeza de que todos aqui sabem quem é. Basta olhar para os apoios que ele recebeu quando eles começaram a aparecer. No começo demoraram para apoiar, mas no final você tinha desde Hakeem Jeffries até Kathy Hochul apoiando.
E eu estou dizendo, Schumer está sendo controlado basicamente pela extrema esquerda. Quero dizer, na sua opinião, existe um futuro? Ainda há um partido democrata razoável? Olha, essa é uma ótima pergunta. No momento não parece que exista. Imamdani Alexandria Ocasio-Cortez. Esse é o coração e o rosto do Partido Democrata. E veja, isso realmente começou a piorar em 2016, quando Trump foi eleito pela primeira vez. E sabe, olhando para trás, fui eleito para o Senado em 2012. Quando cheguei lá em 2012, ainda existiam democratas moderados. Havia democratas com quem você podia trabalhar que eram razoáveis. Quando Trump entrou na Casa Branca, isso simplesmente enlouqueceu eles. Levou-os tão para a esquerda e eles começaram a apoiar posições realmente extremas. Fronteiras abertas em 4 anos sob Joe Biden, nenhum democrata antes apoiou isso. Brinco que o Biden fez algo que eu achava impossível. Me fez sentir falta do Barack Obama. Mas, você sabe, o Obama, quando era presidente, em relação à imigração, em geral ele seguia as leis de imigração. Obama deportou milhões e foi chamado de deportador-chefe pela esquerda, que ficou brava com ele. Eu ia dizer, eles se acorrentaram às cercas da Casa Branca. Se você analisar cada questão política, os democratas avançaram na imigração. Eles são totalmente a favor de fronteiras abertas. Sobre a aplicação da lei, eles querem abolir a polícia. Se você olhar sobre questões transgênero, eles apoiam a participação de homens e meninos em esportes femininos. Eles defendem a esterilização e mutilação de crianças. Essas não são posições comuns. 80% ou 90% discordam. Eles seguem as opiniões de apenas 10% ou 20%. E é porque, veja, e em relação à política externa, quero dizer, existe uma ala realmente pró-Hamas reconhecível no Partido Democrata. Isso não costumava fazer parte da política. Mas em todas as questões, do jeito que você olha para o Chris. Van Holland voa para El Salvador para se encontrar com um membro da gangue Mara Salvatrucha, 13, um traficante de pessoas, um criminoso reincidente que agrediu a esposa. Eles decidiram agradar os radicais dizendo: elejam os democratas e liberaremos mais membros de gangues de imigrantes ilegais nas suas comunidades. Liberar assassinos e estupradores não é comum, mas é o que orienta os democratas atualmente. Algo que você disse no plenário esta semana que considero revelador é que os democratas hoje contam com a grande mídia para acobertá-los. Sim. Porque mesmo na paralisação do governo, o fato é que tudo o que eles precisavam era que 8 deles votassem para acabar com a paralisação. Ainda assim, eles continuavam chamando de paralisação do Trump. Eles ainda estavam meio que ofuscando tudo e deixando tudo confuso. Se você falasse com qualquer pessoa na rua, ela diria: é o presidente. Como se não entendessem e se apoiassem nisso. Só para fechar sobre a paralisação, pois liga ao próximo tema. Quando o Senado voltará a debater e aprovar políticas? Por exemplo, aprovar financiamento para Israel? Falamos sobre saúde alguns meses atrás, sobre pesquisas médicas que não foram incluídas no CDMRP, no último resolução de continuidade. Quando o projeto agrícola chegar, quando o Senado retomará esse trabalho, e esperamos isso na primavera, teremos outra paralisação. Então veja, em muitos aspectos, este tem sido um Senado muito produtivo e um Congresso muito produtivo. Conseguimos realizar a maior parte pelo processo de reconciliação orçamentária. Agora, o que é a reconciliação orçamentária não importa muito, exceto pelo fato de ser a principal exceção ao obstrucionismo. Como mencionei, normalmente são necessários 60 votos para aprovar uma legislação no Senado. A maior exceção a isso é a reconciliação orçamentária, que sob essa autoridade você pode aprovar uma legislação com apenas 50 votos no Senado. Aprovamos neste verão, e Trump sancionou em 4 de julho o chamado Grande e Belo Projeto de Lei. Sem exagero, há mais vitórias conservadoras nesse projeto de lei do que em qualquer legislação que já tenha sido aprovada. Nesse projeto de lei, tornamos permanentes os cortes de impostos de Trump. Foi algo grande. Se não tivéssemos agido, teria havido um aumento automático de impostos de 4 trilhões de dólares no final do ano. Aprovamos cortes de impostos, como isenção sobre gorjetas, horas extras e previdência social. A isenção de impostos sobre gorjetas que eu escrevi agora é lei. Isso é muito importante. Realizamos o maior investimento em segurança de fronteira do país, 150 bilhões de dólares para proteger a fronteira.
Investimos 150 bilhões na reconstrução das Forças Armadas, algo incrivelmente importante para defender nosso país contra inimigos estrangeiros. E vou te contar sobre duas medidas, ambas de minha autoria, que são realmente muito, muito importantes. Aprovamos o mais abrangente programa federal de escolha escolar, já transformado em lei. Todo contribuinte nos Estados Unidos da América pode doar até $1.700 para uma organização de bolsas de estudo. Você recebe um crédito fiscal integral por essa contribuição, não uma dedução. Assim, o dinheiro sai gratuitamente para você. Isso vai liberar dezenas de bilhões de dólares para que as crianças possam ir à escola de sua escolha, para frequentar escolas particulares, escolas paroquiais, escolas judaicas, colocando pais e crianças no comando. Isso vai transformar a vida de milhões de crianças em todo o país. Então, uma segunda medida que eu também escrevi são as chamadas contas Trump. As contas Trump vão começar no próximo verão, no 4 de julho. Toda criança nos Estados Unidos terá uma conta de investimento pessoal aberta para ela. Recém-nascidos terão esse fundo iniciado com $1.000. Pais, familiares e empregadores poderão contribuir até $5.000 por ano em uma conta com benefícios fiscais, como a Hot Conta de Aposentadoria Individual. Esse dinheiro será investido no S&P 500, um índice amplo de ações. Agora, você conhece o mercado de ações, mas cerca de metade dos americanos não possui uma única ação, não possui um único título. O que isso vai fazer são duas coisas: dar a cada criança nos Estados Unidos o benefício do crescimento composto. Em segundo lugar, formar uma nova geração de capitalistas, tornando nossas crianças donas dos maiores empregadores dos Estados Unidos da América. Isso é transformador. Minha previsão, Gabe, é que em 10 anos, escolha escolar e contas Trump serão os pontos mais impactantes da lei. Aprovamos ambos neste verão. Do ponto de vista político, como falamos antes, os republicanos poderiam aprender com o sucesso da campanha do Mandani ao focar em acessibilidade. O que faremos com isso será diferente da proposta dos socialistas. Espero, né? Só de falar disso, são temas do dia a dia que realmente importam para as pessoas. Nem todo mundo se importa com política externa ou outras coisas, mas existem questões com as quais as pessoas se preocupam todos os dias. Vamos pegar um avião e viajar por 12 horas de Miami a Israel. Eu sei que você é, antes de tudo, um grande apoiador do Estado de Israel. Isso é muito apreciado, como um judeu americano orgulhoso. Você também está muito perto do que acontece lá. Sim. Agora, enquanto a guerra está chegando ao fim, os corpos, ou os últimos corpos, estão sendo devolvidos, o que é incrível. O corpo de Hadar Golden foi devolvido esta semana a uma família que conhecemos há anos. A segunda fase do plano de 20 pontos parece difícil. O Hamas não está se desarmando e duvido que alguém tenha acreditado nisso. Mas, ao mesmo tempo, o presidente está tentando organizar um esforço de limpeza e reconstrução em Gaza para tentar garantir que não se torne apenas mais campos de refugiados e apenas um lugar de desastre, tentar fazer algo com isso. Haverá uma votação na Organização das Nações Unidas na próxima semana que deve ajudar? Não sei como será. Que papel você acha que os Estados Unidos deveriam desempenhar nos esforços para reconstruir Gaza? Sou muito grato que o presidente interveio e negociou a paz. Como resultado do acordo de paz, os últimos reféns voltaram para casa, o que é muito importante. Já se passaram mais de 2 anos. Isso era necessário para trazer os reféns de volta. Não creio que isso teria ocorrido sem o envolvimento direto do presidente Trump. Agora, daqui para frente em Gaza, o verdadeiro desafio lá é que o Hamas é uma organização terrorista que eu acredito que continua comprometida com a destruição de Israel. Isso está na própria carta do Hamas. Ou seja, quando eles gritam do rio ao mar, eles querem dizer eliminar a nação de Israel. É muito difícil chegar a um acordo com alguém que quer a sua morte. Sabe, isso me faz lembrar que, durante a presidência do Obama, havia uma charge editorial que mostrava o Ayatollah dizendo "morte à América" e mostrava John Kerry dizendo "podemos chegar a um meio termo". Não há meio termo com uma organização terrorista que ainda quer matar seus oponentes. Então, veja, o governo de Israel, após o 7 de outubro, prometeu eliminar completamente o Hamas. Eles já avançaram muito, mas acho que os combatentes restantes do Hamas seguirão sendo um desafio. Sobre o papel dos Estados Unidos da América, não acho que devam financiar a reconstrução de Gaza.
principalmente porque o que aconteceu em Gaza foi resultado direto da decisão do Hamas de lançar uma guerra para cometer uma das maiores atrocidades que o mundo já viu em 7 de outubro, e esse foi o resultado direto. Pode ser que países árabes do Oriente Médio financiem a reconstrução de Gaza, se assim escolherem. Acho que a Casa Branca de Trump está facilitando esse processo. Posso afirmar que não quero o dinheiro do contribuinte americano sendo usado para reconstruir Gaza, e não acredito que isso vá acontecer. Sim, só para esclarecer, falei hoje com algumas fontes em Israel. Parece que o plano que o presidente está tentando apresentar agora é criar esse Conselho da Paz, esse tipo de conselho independente que vai administrar Gaza, montar e depois deixar seguir, certo? Depois, os Estados Unidos da América vão se retirar e não se envolver. Eu também não ouvi nada sobre o envolvimento deles. Minha próxima pergunta tem a ver com a realidade após 7 de outubro. Depois de 7 de outubro, o mundo ainda no Oriente Médio, falando sobre essa região. Antes de 7 de outubro, havia muitas vendas que as pessoas colocavam, às vezes intencionalmente e às vezes sem saber, em relação aos atores que estão em campo lá. Se chamarmos como Catar, Turquia, Egito ou Autoridade Palestina. Do meu ponto de vista, em 8 de outubro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou: nada pode ser como antes. E eu acho que tem que ser assim. Com a guerra terminando e os reféns retornando, você acha que países como o Egito, que permitiram o trânsito de armas entre Egito e Gaza por uma rodovia que sabiam existir, devem ser responsabilizados? Ou o Catar, que joga dos dois lados, ou a Turquia, que também apoia o terrorismo mundial? Agora que tudo se acalmou, percebi que era preciso lidar com eles para fechar o acordo. Você acha que os Estados Unidos da América deveriam cobrar responsabilidade desses países? Olha, eu acho que existe um espectro de responsabilização que depende de um espectro de culpabilidade. Então, se você olhar para o Catar apoiou ativamente o Hamas desde o início. O Catar abrigou líderes sêniores do Hamas em seu território. O Catar também gastou bilhões de dólares financiando radicais antissemitas nos Estados Unidos e infiltrando nossas universidades. Vou te contar, isso foi divulgado publicamente. O Catar contratou espiões para me vigiarem porque sou visto como principal opositor em Washington. Na verdade, fico tranquilo com isso, pois inimigos da América querem nossa morte e destruição. Não me interessa que a gente fique de joguinho com eles. Se você olhar ao redor do mundo, veja, Hamas e Hezbollah, ambos, mais de 90% do financiamento deles veio do Irã, que sempre foi a cabeça da cobra. E se você olhar o que aconteceu neste último ano, este último ano foi incrivelmente importante. 7 de outubro. A Bíblia diz que o que o homem planeja para o mal, Deus pode usar para o bem. E por mais horríveis que tenham sido as atrocidades cometidas em 7 de outubro, vimos coisas boas surgirem disso. No sentido de que isso trouxe clareza para cada autoridade eleita, para cada jornalista, de que lado você está. E, na minha opinião, essa não é uma situação em que existam tons de cinza. Isso é uma disputa entre o bem e o mal, é uma disputa entre civilização e barbárie. E vimos autoridades eleitas que fazem uma escolha. Eu mencionei antes que, no Partido Democrata, existe uma ala pró-Hamas muito real e reconhecível dentro do Partido Democrata. E essa clareza é importante. Também vimos Israel dizimar completamente o Hamas e o Hezbollah, e, de forma crucial, Israel travar uma guerra de 12 dias contra o Irã, que deixou o Irã debilitado, que destruiu as defesas aéreas do Irã, que eliminou a liderança sênior das forças armadas deles, que eliminou a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. E, na verdade, foi realmente um testemunho impressionante da penetração do Mossad dentro do Irã. Todo dia nomeavam um novo chefe para a Guarda Revolucionária Islâmica. Em 24 horas, esse cara sumia e precisavam nomear outra pessoa. Isso foi muito significativo. Sabe, quando o primeiro-ministro Netanyahu esteve em Washington há alguns meses, ele e eu sentamos juntos na Blair House. Fumamos charutos juntos. Proibido fumar na Blair House. Mas seria rude, quero dizer, ele era um convidado. Que tipo de anfitrião seria rude com seu convidado? Mas eu mencionei para ele, então eu disse, olha, existem consequências reais por vencer uma guerra, que foi o que Israel fez. Agora, algo crucial para vencer essa guerra foi a decisão do presidente Trump de lançar um ataque aéreo para destruir as instalações de armas nucleares do Irã. Isso exigiu bombas penetradoras que só os Estados Unidos da América tinham. Vou te dizer, houve uma grande batalha dentro do governo.
Havia vozes dizendo, não ataque o Irã, eu dizia ao presidente repetidamente. Quando o Ayatollah diz morte à América, ele fala sério. E devemos agir de forma decisiva para impedir que o Irã consiga cumprir essa promessa. O presidente Trump fez isso e foi crucial para aumentar a segurança dos Estados Unidos e de Israel. Minha última pergunta sobre isso é: qual o papel da crescente agressão da Rússia na região nas decisões dos Estados Unidos da América no Oriente Médio? Então, os Estados Unidos da América deveriam focar em tirar a Rússia de lá? Estamos falando da Turquia e sua influência. Os Estados Unidos da América querem vender jatos, mas exigem que não comprem da Rússia. Agora há conversas com a Síria e acho que Jawlani está na Casa Branca esta semana. Circulam rumores de que os Estados Unidos da América querem retirar a Rússia de lá. Qual o papel disso nas decisões dos Estados Unidos da América no Oriente Médio? Veja, a Rússia é uma força maligna em todas as áreas onde atua. A Rússia é uma força maligna, a China é uma força maligna, eles não são nossos amigos. Sabe, você perguntou sobre a Turquia? No primeiro governo Trump, quando o presidente Erdogan veio da Turquia para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Trump convidou 5 senadores para se juntarem a ele nessa reunião no Salão Oval. Eu fui um desses 5, então passei 2 horas no Salão Oval com o presidente Trump e o presidente Erdogan e foi meio interessante. Acho que Erdogan entrou pensando que o Congresso dos Estados Unidos da América era como o parlamento dele, só um carimbo. Tudo que Trump dissesse concordávamos. Tenho que dizer, Gabe, foi uma reunião incomum. Não foi como nenhuma outra reunião que tive com o presidente Trump. Em 2 horas, ele falou só de 5 a 10 minutos e ficou quase sempre calado na reunião. O presidente Trump ficou? Trump ficou e os 5 senadores conduziram a maior parte da conversa. Então, o que eu disse para Erdogan foram 2 coisas. Primeiro, eu disse, olha, a Turquia é uma aliada. A Turquia é membro da OTAN. Queremos continuar amigos da Turquia. Eu disse que, enquanto mantiverem o sistema russo, S-400 não receberão o F-35. Disse a Erdogan que provavelmente tenho 95 votos no Senado para negar o F-35 a vocês. Você precisa escolher um, não dá para ter os 2, porque nós não vamos treinar o sistema de defesa antimísseis russo nos nossos próprios caças avançados. Disse também que não ficaríamos calados enquanto você extermina os curdos. Os curdos apoiaram os Estados Unidos da América repetidamente em conflitos militares sucessivos. E nós não vamos ficar lá apenas assistindo você matá-los. Foi curioso. Trump, durante a conversa, olhou para Erdogan e disse, viu com o que tenho que lidar. Isso deixou tudo muito claro. Na verdade, foi um pouco do Trump fazendo o papel de policial bom e policial mau, e nós estávamos muito felizes em ser os policiais maus. Erdogan não quis abrir mão dos S-400, por isso cortamos o F-35, não foi blefe. Eles iam receber o F-35, mas não receberam. Acho que a Turquia seguiu em uma direção negativa, especialmente após 7 de outubro. E isso continua sendo um grande desafio para um membro da OTAN estar seguindo em uma direção de incentivar islamistas dentro do seu país. Isso não é bom para a segurança nacional dos Estados Unidos. E é algo que eu acho que o presidente quer melhorar. Obrigado. Agora vamos falar sobre um tema que você comentou muito esta semana. Na verdade, esse é um dos principais motivos pelos quais eu queria conversar com você agora. Então, fico feliz que tivemos a sorte de conseguir falar com você, que é a ascensão da direita woke, seja lá como quisermos chamá-los, a extrema-direita, a direita anti-Israel, a direita antissemita. Depende de quem você pergunta, mas você os vê. A maioria já os conhece. Vendo e ouvindo. T-U-C-K-E-R-C-A-R-L-S-O-N. Ouvi você dizer que as pessoas deveriam citar nomes. Nunca tive problema em citar nomes para o desgosto de muita gente. Mas Tucker e Candace, Glenn Greenwald, todos esses caras que estão aí, estamos falando sobre raça. Mas também, sabe, você pode citar Thomas Massie e outros membros. No Congresso em Washington, candidatos em todo o país. Do seu ponto de vista, esse problema é realmente sério? O quanto disso está sendo exagerado? Isso é algo tão sério quanto muitos de nós acham que é? É muito real e é muito, muito sério. Sabe, se você parar para pensar 1 minuto, foi há cerca de 10 anos que o antissemitismo começou a crescer no Partido Democrata. E a liderança democrata basicamente não fez nada a respeito. Eles viraram o rosto, acharam que o problema se resolveria sozinho, e isso praticamente destruiu o Partido Democrata.
Como falamos antes, a bancada pró-Hamas é quem dita a agenda. E os democratas que restaram, muitos dos meus colegas no Senado estão apavorados de enfrentá-los. Como você disse, Mondami, Kathy Hochul e Hakeem Jeffries correram para Manhattan para apoiá-lo porque estão apavorados. Esse grupo comanda o partido. Acredito que muitos senadores democratas, meus colegas no Senado, lamentam em silêncio o que houve com o partido. Mas quase sem exceção, eles têm medo de dizer qualquer coisa. A única exceção é John Fetterman, e isso realmente é um exemplo da exceção que confirma a regra. O fato de Fetterman ter sido tão franco contrasta fortemente com o restante do seu partido. Nessa semana, Fetterman afirmou em entrevista: "Não sei se ainda é possível ser amigo de Israel como democrata." É isso que aconteceu com esse partido. Agora, é fácil para os republicanos criticarem os democratas. Isso faz parte da política. Mas estamos vendo o mesmo veneno surgindo na direita. E nos últimos 6 meses, vi mais antissemitismo na direita do que em qualquer outro momento da minha vida. Vemos várias vozes proeminentes da direita indo à internet e defendendo Hitler. Quero dizer, isso quase parece piada. Sobre o que você quer falar? Adolf Hitler não era tão ruim assim. Isso não deveria ser controverso. E mesmo assim, está acontecendo cada vez mais. E ainda mais problemático, isso está se espalhando entre os jovens, está se espalhando entre adolescentes, está se espalhando entre pessoas na casa dos 20 anos, especialmente entre os homens jovens. Está ganhando força. Esse veneno está sendo impulsionado pelo TikTok e redes sociais. Olha, a voz mais alta entre elas é Tucker Carlson, mas há muitos outros. Eles são ecoados e amplificados. E, sabe, isso é muito preocupante. Por exemplo, em eventos recentes do Turning Point, como o da Ole Miss, que John David Vance estava lá, e um garoto se levanta e faz uma pergunta ferozmente anti-Israel. O mais perturbador foi a reação da plateia. Cerca de 20 a 30% dos jovens aplaudiram. Vimos há apenas uma semana, Eric e Lara Trump estavam em Auburn. Mais uma vez, um jovem se levanta e faz uma pergunta ferozmente anti-Israel. Quase toda a premissa da pergunta era falsa. Mas, de novo, só 20 a 30% dos jovens aplaudiram. E o que me preocupa, Gabe, é que isso não é Berkeley, Yale ou algum enclave de esquerda. Isso foi em Ole Miss, em Auburn, no sul profundo dos Estados Unidos da América. Um monte de garotos de fraternidade de 20 anos de idade. E isso me preocupa. Olha, estamos tão polarizados agora, estamos tão tribalizados, que existe muito essa sensação de cores de time. E eu me preocupo com jovens de 18, 19, 20 anos que estão ouvindo essa mensagem. Ah, ok, nosso time, a gente odeia Israel. Isso é realmente perigoso e está se espalhando. E olha, eu decidi que vou fazer tudo o que eu puder para combater isso. Eu não vou deixar o Partido Republicano ser destruído por esse veneno que já destruiu o Partido Democrata, e não vou deixar o país ser destruído, porque se a gente acordar daqui a 5 anos e os dois partidos forem ferozmente anti-Israel, ferozmente antissemitas... Aliás, quando você é anti-Israel, sabe o que vem logo em seguida? Ser anti-americano. E se você está atacando judeus, logo em seguida vai atacar cristãos. Mamdani é a evolução lógica disso. Por isso você tem, ouça, não só Tucker Carlson está dando espaço para malucos que celebram Hitler, mas ele também está se esforçando para defender jihadistas. Ele está se esforçando. E a progressão. Então Tucker trouxe um professor que disse que Winston Churchill foi o vilão da Segunda Guerra Mundial. Não, ele não foi. Ele trouxe outro maluco, um professor diferente, que disse: há um argumento muito bom de que a América deveria ter intervindo na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas. Não há um argumento muito bom de que deveríamos ter apoiado os nazistas. Ele trouxe Nick Fuentes, que é um nazista declarado, e não sou eu que estou chamando ele disso. Ele mesmo diz que acha Hitler muito, muito legal. Ele diz que Hitler estava certo. Nas redes sociais, ele afirma estar do lado de Hitler. Sabe de uma coisa? Se você diz que apoia Adolf Hitler, isso significa que você é um nazista. E Tucker, com cada uma dessas testemunhas, você sabe, cada um desses convidados, tem gente que disse: o problema é que ele está dando espaço para
Nick Fuentes. Sabe, na verdade eu não tenho problema com dar espaço. Eu consigo ver os dois lados. Se ele quisesse trazê-lo e realmente interrogá-lo sobre as coisas grotescas que ele disse, eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão vigorosa. E, aliás, Tucker sabe como interrogar as pessoas quando ele quer. Mas ele passou cada uma dessas entrevistas bajulando eles, olhando para eles, acenando com a cabeça de forma adoradora. Sabe, Fuentes em um momento disse: "Eu amo Stalin." E, na verdade, ele disse que comemora o aniversário de Stalin. Quem, em sã consciência, sabe o aniversário de Stalin? É uma das pessoas mais malignas e um assassino em massa. E Tucker só concorda com a cabeça como se dissesse que ama Stalin. Aliás, é um passo rápido daí para Tucker dizer, como ele disse, que os Estados Unidos deveriam pedir desculpas à família de Osama Bin Laden. Não devemos. Osama Bin Laden era um jihadista radical que matou 3.000 pessoas no 11 de setembro. Fico muito feliz que nós o eliminamos. Gostaria que tivéssemos feito isso antes. Tucker, da mesma forma, disse que não sabe se o Hamas é uma organização terrorista. Ele pensa que podem ser só uma organização política. Esse é o mesmo Hamas que matou 1.200 israelenses, estuprou mulheres, e Tucker ainda questiona se são terroristas? Recentemente, ele fez um programa elogiando Maduro na Venezuela e, no mais recente, ficou bravo com o presidente Trump por defender os cristãos na Nigéria. Venho liderando essa questão há muito tempo. Mais de 50.000 cristãos na Nigéria foram assassinados desde 2009. É o pior país do mundo para o maior massacre de cristãos que está sendo realizado pelo Boko Haram e outros grupos islâmicos radicais. Tucker está descartando isso, dizendo: não está acontecendo. E existe um caminho perigoso quando você começa dizendo que está apenas preocupado com Israel. Muito rapidamente, isso escorrega para o mundo de Mamdani, onde você odeia a América e odeia o capitalismo. Vimos Tucker seguir esse caminho de decadência, o que acho realmente triste. Sim, cara, mas há muitos exemplos, como você mencionou. Por exemplo, quando ele trouxe o cristão de Belém para mostrar como os israelenses dificultam a vida dos cristãos lá. O que é uma mentira. Apesar do fato de que os israelenses não controlam Belém, quem controla é a autoridade palestina. E quando os israelenses controlavam, a cidade prosperava. Era 80% cristã, mas isso mudou totalmente após os palestinos assumirem. As histórias são infinitas, eu acho. Minha última pergunta para você. Ontem à noite eu falei em um evento para uma organização que está ajudando a treinar estudantes judeus em autodefesa. Esse é o mundo em que vivemos hoje. E esse casal, um casal muito respeitado, não jovens, na faixa dos 40, final dos 40 anos, veio falar comigo depois disso. Para mim isso parece jovem. Essa é a minha idade, então vou aceitar. Então, minha filha de 18 anos não acha que eu sou jovem, mas talvez nenhuma das minhas meninas ache que eu sou jovem. Mas isso é... Tudo bem, meus adolescentes dizem, ok, boomer pra mim. E eu fico tipo, espera aí, eu sou da geração X. Não me chama de boomer. Não sei o que sou, nem como usar o TikTok ou o Snapchat dos meus filhos. Então já devo parecer velho para eles. Faço 45 mês que vem. Feliz aniversário. Obrigado. Agora vocês sabem meu aniversário, não é o do Stalin. E eu estou tão... Fico feliz em ouvir isso. Eu não sabia o que era até o Fuentes falar, então aprendi algo com ele. Esse casal me procurou após o evento e meus comentários, e eu sou uma pessoa otimista, sou realista. Eu falo o que está acontecendo, mas digo que as coisas podem melhorar, e nós podemos trabalhar nisso. E eu dou sugestões, sabe, ações que as pessoas podem tomar para tentar melhorar as coisas. Tanto em casa, na comunidade deles, na política, esse é o tipo de abordagem que eu adoto. Eles me disseram, não somos políticos, mas vemos o que ocorre com a esquerda. Os democratas se foram. Fomos democratas a vida toda, disseram eles. Agora vemos o que acontece com a direita. É hora dos judeus deixarem os Estados Unidos? Onde é o nosso lar aqui? Onde está o nosso lar político, certo? Se não temos um lar político, como você está dizendo, então como podemos ficar aqui? E claro, eu dei a minha resposta para eles, mas achei que seria uma ótima pergunta para te fazer. Então, olha, a única resposta é que temos que lutar e vencer. Com certeza. Os judeus têm um lar na América e foram enormemente importantes em termos de impulsionar a prosperidade, a inovação e a criação de novos negócios. Basta observar quantos judeus são empreendedores, cientistas e laureados com o Prêmio Nobel. A América é muito mais rica não só em termos materiais, mas também em termos de inovações e medicamentos que salvam vidas e arte e cultura, por causa da próspera comunidade judaica na América.
E eu vou dizer, quando você tem universidades como a Universidade Columbia, quando os protestos antissemitas estavam acontecendo, um dos rabinos do campus enviou um e-mail para todos os estudantes judeus dizendo: não venham ao campus porque a universidade não pode e não vai proteger vocês. Isso é horrível. Isso ocorre porque os administradores da universidade e muitos docentes apoiam fortemente os manifestantes anti-Israel e anti-americanos. E entendam, esses manifestantes antissemitas não é só contra Israel, é abertamente antissemita. E eles estão gritando coisas como voltem para os fornos. Isso não é sutil, é brutal, explícito e aberto. Mas eles também estão queimando bandeiras americanas e são abertamente anti-americanos. Agora, esses estão sendo financiados. Estão sendo financiados, eu acredito, pelo Catar. Estão sendo financiados, eu acredito, pelo Irã. Podem estar sendo financiados pela China comunista. Existem esquerdistas nos Estados Unidos da América, muitos entre os maiores doadores do Partido Democrata, que os financiam. O que eu tenho pedido ao presidente Trump, ao Departamento de Justiça e ao FBI é: sigam o dinheiro. Eu não sou o único que percebeu que as barracas nesses protestos quase todas parecem iguais. Há dinheiro real financiando que financiou os protestos do Vidas Negras Importam em todo o país anos atrás e também protestos antissemitas. Financiou protestos por fronteiras abertas em Los Angeles e outras cidades. Há dinheiro destruindo o nosso país. Precisamos cortá-lo. Mas sabe, você está vendo estudantes judeus, por exemplo, decidindo não ir para escolas como a Columbia. Alguns dizem, isso é terrível, acontece em todo lugar. E eu respondo, não, não acontece. Está acontecendo em estados democratas com governadores do Partido Democrata. Está acontecendo em Nova York. Está acontecendo em Nova Jersey. Está acontecendo em Connecticut. Está acontecendo na Pensilvânia. Está acontecendo em Illinois. Está acontecendo na Califórnia. Está acontecendo no estado de Washington. Não ocorre na Flórida nem no Texas. Houve um dia de protestos antissemitas na Universidade do Texas. Você sabe o que houve. A polícia chegou, prendeu todos e acabou. Além disso, ao fazermos isso, vimos que quase metade não tinha vínculo com a universidade. São radicais, muitos comunistas, marxistas ou jihadistas chegando. Aliás, essa é a base que elegeu Mondami. Com líderes que se levantam, isso pode ser cortado. Então, mais o que eu diria, não só para os judeus que estão sentindo, será que não há lugar para nós, mas para qualquer americano que ama a tradição do país em proteger liberdade religiosa e direitos iguais. Não seja nazista, isso não deveria ser difícil, vamos evitar o nazismo. Se você não quer ver ambos os partidos irem para os extremos do antissemitismo, ódio anti-Israel e ódio anti-americano, então temos que lutar e temos que vencer. Vou te dizer, no Congresso, a maioria dos meus colegas republicanos concorda comigo, mas muitos deles têm medo de dizer qualquer coisa publicamente, porque pessoas como Tucker têm megafones muito grandes. E eu não vou ficar em silêncio. E sabe de uma coisa? Temos que conquistar os jovens, temos que apresentar nossos argumentos para os jovens. Por quê? Apoiar Israel, sem dúvida, serve aos interesses de segurança dos Estados Unidos da América. Quando Israel elimina terroristas do Hamas e Hezbollah, os Estados Unidos da América ficam mais seguros, pois esses extremistas matam americanos. Eles querem matar americanos. Enquanto Israel destruía defesas aéreas e líderes militares do Irã, havia razão para o Ayatollah chamar Israel de pequeno Satã e os Estados Unidos da América de grande Satã. Israel aumentava a segurança dos Estados Unidos da América e nós apoiamos Israel porque isso está claramente no nosso interesse de segurança nacional. Mas sabe, Gabe, não pode ser só eu e você conversando um com o outro. Precisamos levar esse argumento aos jovens. Por isso faço meu podcast, Veredito com Ted Cruz. Temos milhões de ouvintes. Por isso estou me envolvendo diretamente nessa luta. A única resposta para nosso país é lutar, vencer e recuperá-lo. Você disse ser otimista, eu também sou. Acredito na América e creio que podemos e vamos recuperá-la. Senador Ted Cruz, obrigado. O governo não resolve tudo, mas pode ajudar. Fico feliz pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir, seguir, se inscrever e fazer todas aquelas coisas legais que vocês fazem para apoiar os podcasts. E a gente se vê na próxima.